A gente vai passar para o Joacir, perdão, para falar agora. Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar participando desse evento. Eu quero agradecer ao professor Paulo Nidli pelo convite, a todos os membros do GEPAD pela recepção. É sempre bom vir aqui no PGDR, né, porque nós somos sempre muito bem tratados aqui, né? Então, estou muito feliz com a oportunidade de debater esse tema que eu venho estudando aí nos últimos 15 anos, né? Discutir essas questões aqui nesse importante evento. Na verdade, a apresentação que eu vou fazer, ela se baseia muito nos trabalhos que eu tenho desenvolvido com o professor Sérgio Schneider nos últimos 5 anos e com o Márcio Gazola, né, discutindo a questão da heterogeneidade da agricultura familiar, das políticas de crédito. Né? Então, eu vou tentar discutir rapidamente a política de crédito rural brasileira e seu papel para a promoção de um modelo de agricultura includente e sustentável. Meu objetivo vai ser discutir os avanços, os limites e os desafios recentes da política de crédito rural brasileira. E a minha hipótese básica é que, apesar de todos os avanços, a política de crédito rural brasileira ela tem se pautado em uma via modernizante que pouco tem contribuído para o desenvolvimento rural. Eu vou sustentar esse argumento a partir de uma revisão de literatura e da análise dos dados estatísticos. Ao final, eu vou fazer um balanço das ações do primeiro Plano Nacional de Agroecologia em matéria de crédito rural, que foi o último trabalho que nós concluímos recentemente, que vai sair em um livro do IPEA. Bem, o primeiro tópico que eu quero apresentar é a relação da política de crédito rural brasileira com as desigualdades socioeconômicas no campo. Né? Então, nós temos que entender que a política de crédito rural ela atua como uma espécie de sinalizadora do modelo de desenvolvimento agrícola ou rural que um país quer ter ou quer conter. Então, o perfil da política agrícola nos diz muito sobre isso. No Brasil, a nossa política de crédito rural ela foi criada nos anos 1960 com o objetivo de promover a modernização da agricultura nacional. E nós podemos dividir essa política de crédito em 3 períodos bem delimitados. Um período de auge, que pega do início da política até a primeira metade dos anos 80, um período de crise e um período recente de recuperação da política de crédito rural a partir dos anos 2000. Esses distintos períodos estão bem representados aqui no gráfico 1, que mostra a evolução do crédito rural do Brasil de 69 a 2012. Né? Então, aqui foi o período do auge da política de crédito rural, esse dado está deflacionado, quando foram aplicados 161 bilhões de reais na agropecuária brasileira nos anos 70. O momento mais baixo da oferta de crédito rural no Brasil foi quando foi criado o PRONAF, em 1996. Dos anos 2000 em diante, a política de crédito rural ela passa a se recuperar, baseada numa dualidade, familiar, não familiar. Bem, a política de financiamento rural brasileira ela teve uma significativa expansão a partir dos anos 2000, como eu já mencionei. Todavia, a dinâmica distributiva dos recursos de crédito rural no Brasil tem sido marcada por uma forte desigualdade. Essa desigualdade se manifesta por região, por produtor e por produto. Seja do ponto de vista da agricultura empresarial, seja do ponto de vista da agricultura familiar. Nós vemos aqui a distribuição do crédito rural no Brasil de 2002 a 2012. E observamos que aqui a participação da região norte, a participação do Nordeste sempre muito baixa, em torno de 8%. E no Brasil, as regiões que absorvem a maior parcela do crédito rural são o Sudeste e o Sul do país. Então, a região Nordeste e o Norte são 2 regiões historicamente marginalizadas na distribuição dos recursos subsidiados no país. Né? Aqui uma tabela que ela mostra a divisão dos valores do contrato do crédito rural. Aqui até 60 mil, os contratos até 60 mil, de 60 a 150, e aqui os contratos acima de 300. Então, dentro do crédito rural brasileiro, a maior parte dos contratos são contratos com valores até 60 mil reais. Mas, quando nós observamos o valor desses contratos, percebemos que há uma extrema desigualdade na distribuição do crédito rural.
né? Observem que, ao longo dos anos 2000, ao longo do governo do PT, pegando principalmente o governo Lula, né, os contratos até 60 mil, que eram de 43%, caíram para 20%. Por outro lado, os contratos acima de 300 mil ampliaram substancialmente a sua participação. De modo que, em 2012, 2% dos contratos de crédito rural, aqueles acima de 300 mil, pegaram 51% do crédito rural brasileiro, né? Então, quando o doutor Eliseu Alves fala que é a tecnologia e tudo, que o Estado não tem importância, né? Então, a política de crédito rural ela atua fortemente como um elemento para manter a concentração econômica no campo, né? Então, 2% dos contratos de crédito rural com 51% do financiamento. Notadamente, são esses estabelecimentos que têm a maior capacidade de produzir riqueza no campo. A desigualdade também se manifesta por produto. 4 produtos do Brasil, 4 produtos da agricultura brasileira, recebem 70% do recurso. A soja, o milho, o café e a cana-de-açúcar. E o que chama a atenção é que essa situação ela sofre pequenas alterações, mas ela se mantém ao longo do tempo. Com o PRONAF, que é o Programa de Agricultura Familiar, né, que foi criado em 96 com o objetivo de reduzir essas desigualdades, promover o desenvolvimento rural sustentável, a coisa também acontece da mesma forma, como está no artigo que nós publicamos, eu e o professor Sérgio Schneider, no livro Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural, né, aqui do PGDR. O PRONAF pode ser dividido aqui em 3 fases, uma fase de concentração, uma de desconcentração e, a partir de 2008, uma fase de reconcentração na distribuição dos recursos. O PRONAF, ele também é desigual por região, por produtor e por produto. É aí onde eu quero bater em um ponto que nós, durante muito tempo, nos concentramos na desigualdade familiar, agronegócio, e nos esquecemos das desigualdades dentro da agricultura familiar, que, para mim, esse é um tema central, né? Bem, aqui é um pouco da estrutura da agricultura familiar do Brasil, em 2006, que é o último dado que nós temos. O Brasil tinha 4,3 milhões de estabelecimentos agropecuários familiares, metade no Nordeste e uma outra parte no Sul, Sudeste e as demais regiões. Mas, quando nós vemos a distribuição do crédito, percebemos que o crédito do PRONAF ele tem contribuído muito pouco para reduzir as desigualdades regionais na agricultura familiar. Observem que o crédito do PRONAF, historicamente, está concentrado no sul do Brasil e no sudeste do país. O Nordeste, que tinha uma participação ascendente até 2006, ao longo do tempo vem perdendo participação, numa tendência que permanece até hoje. É interessante observar também que, dentro da agricultura familiar brasileira, a maior parte dos agricultores são pobres, ou extremamente pobres, 55,34%, de acordo com a tipologia que nós adotamos em trabalhos recentes. Inclusive, publicamos um texto só sobre esse grupo aqui, eu, Márcio Gasoli e o professor Sérgio, sobre o Rio Grande do Sul, que também tem muitos agricultores pobres. Mas, no geral, metade da agricultura familiar brasileira é extremamente pobre. Uma outra parte são assentados de reforma agrária. O fato é que os assentados de reforma agrária, que é o chamado Grupo A do PRONAF, e os agricultores pobres correspondem a quase 70% da agricultura familiar brasileira. Por outro lado, aquela faixa mais capitalizada da agricultura familiar, 32,44%, com destaque para esse grupo E, que é o que gera mais valor da produção e só corresponde a 1,4% da agricultura familiar. A nossa agricultura familiar é extremamente desigual. Há uma grande desigualdade interna na agricultura familiar brasileira. Quando nós vamos ver a distribuição do crédito do PRONAF, vamos ver que, ao longo da história, o PRONAF contribuiu muito pouco para reduzir essa desigualdade. Ao contrário, o PRONAF ele contribuiu para cimentar essa desigualdade. Aqui nós temos a distribuição dos recursos do PRONAF, de 99 até 2011. Observem que os assentados, que é o grupo A, eles foram reduzindo a participação. O grupo B, que é aquele grupo mais pobre, metade da agricultura familiar nacional, manteve-se aqui nesse patamar com poucas variações, e a maior parte do crédito do PRONAF tem sido para o que chama-se hoje de grupo variável, que são os agricultores com renda acima de R$20 mil. Esse gráfico aqui talvez seja um dos mais inquietantes.
Nós discutimos o tempo todo que a agricultura familiar é produtora de alimentos, que o Pronaf está estimulando a sustentabilidade, mas, ao fim e ao cabo, o Pronaf ele tem estimulado, dentro da agricultura familiar, principalmente daquele setor que produz mais crédito, uma modernização produtivista. Esse gráfico eu retirei de um estudo recente do Fernando Geiger, do IPEA, ele faz um balanço das políticas públicas do Brasil, e é muito interessante. Porque o que o gráfico mostra? Aqui são outras aplicações, aqui é o milho, aqui é a soja, aqui são as commodities, fora milho e soja, e aqui são os alimentos. Alimentos da cesta básica. Então, o Pronaf, na verdade, o que ele tem estimulado, do ponto de se a gente levar em conta a aplicação do crédito de custeio, é a produção de milho, soja e commodities. A produção de alimentos ela tem se mantido num patamar muito baixo e com tendência declinante. Isso é uma coisa muito importante, e nós não podemos dizer que isso é uma consequência do atual governo, porque esse era um tema que estava na ordem do dia, e a própria equipe do MDA sempre se absteve de discutir essas questões. Isso é um ponto-chave que vários pesquisadores do Brasil, têm chamado a atenção para isso, e para o MDA essa era uma questão natural e que fugiu do controle e que agora tende a se agravar. Essa distribuição desigual do crédito rural está contribuindo para acirrar a concentração econômica no campo. Eu vou passar bem rápido por aqui, porque esse aqui é um dado de dezembro de 2014, e aqui é um ponto-chave do meu argumento de que a concentração se manteve, e um dos fatores foi a questão da política de crédito rural e a insuficiência das políticas de inclusão produtivas que foram realizadas no período. Observem que isso aqui é um dado recente, de dezembro de 2014, de 5 milhões de DAPs, que seriam o público do Pronaf cadastrado lá na base do MDA. Desse total, 44% produzia 5,1% do valor de produção da agricultura familiar. Por outro lado, 8,3% dos agricultores familiares do Brasil cadastrados no banco de dados DAP produziam 51% do valor da produção, mostrando que essa concentração interna da agricultura familiar ela se manteve ao longo do tempo. O mesmo acontece entre as regiões. Vou acelerar aqui para concluir. Além desses aspectos distributivos, questiona-se cada vez mais a questão da sustentabilidade econômica e ambiental, do estilo de crédito estimulado pelos fundos públicos, e isso tem aberto espaço para linhas de financiamento verde, ou linhas de crédito verde. E é aí onde entra a questão das linhas de crédito verde do Pronaf e do ABC orgânicos, né, que são linhas de crédito que foram criadas a partir de 2004, com o objetivo de fomentar sistemas produtivos sustentáveis, seja na agricultura familiar, com Pronaf Floresta, Semiárido, agroecologia e ecossustentabilidade ambiental, que isso é uma discussão que nós fazemos, eu, o Márcio Gasoli e o professor Sérgio, no nosso texto mais recente, e a linha do ABC orgânico. O ABC é a agricultura de baixo carbono. E tem uma linha lá para estimular a produção orgânica, né? Então, apesar do seu caráter inovador, essas linhas que foram criadas com o objetivo de esverdear o sistema de crédito rural, elas não conseguem deslanchar. Isso aqui é um dado do período de 2004 a 2011. Aqui, só focalizando no Pronaf Agroecologia, nesse período de 2004 a 2011, só foram 981 contratos, né, dentro dos milhões de contratos do Pronaf. Depois, no caso do ABC orgânico, ele representa apenas 0,11%, ou menos de 0,11% das linhas de crédito do programa ABC, e surgiu o Planapo com o objetivo de fortalecer essas linhas de crédito. O primeiro Plano Nacional de Agroecologia, que tinha entre as suas metas principais fortalecer a produção agroecológica e orgânica, e o principal instrumento era o crédito rural. E o Planapo disponibilizou para isso 7 bilhões de reais. 2,5 via Pronaf e 4,5 via o Plano Agrícola e Pecuário. Mas, infelizmente, nós fizemos um balanço das linhas de crédito depois do Planap de 2003 a 2015 e percebemos que o desempenho dessas linhas de crédito, apesar de todo o esforço, continuaram baixíssimos. O Pronaf Agroecologia, por exemplo, 61 contratos.
Né? Aqui, é interessante observar aqui que o que nós chamamos de Pronaf Verde foram 20 mil contratos, 131 milhões. O Pronaf realizou 5,5 milhões de operações e aplicou, nesse período, mais de 66 bilhões. Né? O Pronaf Mais Alimento, que é aquela linha destinada à modernização, aplicou 4,3 bilhões. Uma outra meta do Planapo era estimular a diversidade regional e a inclusão das mulheres, algo que também não aconteceu. Nós fizemos aqui a distribuição dos contratos das linhas de crédito por regiões, mostramos que as linhas de crédito elas têm um perfil regional bastante delimitado, e no caso das mulheres, a maior parte do crédito tem sido concentrado mesmo entre os homens. No caso do Pronaf Agroecologia, 92%. Né? Que era uma das metas do Planapo reverter esse quadro. Né? A linha do ABC orgânico, nesse período todo do Planapo, só aplicou R$ 530 mil, 0,03% dos 4,5 bilhões disponibilizados pelo mapa. Então, no artigo que nós colocamos à disposição do GEPAD para circular, nós detalhamos alguns fatores que explicam essa situação, e uma das conclusões que nós procuramos destacar é que um dos problemas graves da política agrícola brasileira, do Pronaf, se refere a essa questão dessa oposição entre um viés produtivista e um viés desenvolvimentista da política de desenvolvimento rural. E que, infelizmente, até recentemente, o viés produtivista predominou sobre o outro. Só para concluir, então, a política de crédito rural brasileira tem contribuído de forma extremamente limitada para construir um estilo de agricultura includente e sustentável. Ao contrário, o crédito rural está estimulando um padrão de desenvolvimento concentrador de renda com elevados impactos ambientais. Isso não é de agora, esse é um tema que nós temos discutido há muito tempo e que os movimentos sociais, o próprio MDA na época se abdicou de enfrentar esse desafio. As linhas de crédito verde são importantes, mas mesmo com as iniciativas do Planapo, elas não conseguiram prosperar. Ao contrário, o segundo Planapo é um retrocesso nesse aspecto. O segundo Planapo tirou o mapa da jogada, abdicou do programa ABC Orgânicos e não destinou mais recursos carimbados. Não tem mais 7 bilhões, nem 2,5. Né? Uma outra questão importante é que o aprimoramento dessas linhas de crédito pode ser algo importante, uma bandeira importante dos movimentos sociais, mas que não é suficiente. Né? E, do ponto de vista analítico, eu acho que nós precisamos avançar na compreensão dos impactos da política de crédito rural. Nós precisamos saber se esse dinheiro que está sendo aplicado para o produtivismo, se ele é mesmo tão complicado assim, se ele está gerando renda, se ele está gerando sustentabilidade ou não. Né? Da mesma forma, as linhas de crédito verde, porque eu cheguei a uma conclusão que, no Brasil, nós fizemos muita política pública, mas são políticas públicas incompletas. Porque o ciclo de política pública só se completa se tiver avaliação. Porque a avaliação é que permite fazer o feedback da política e corrigir seus rumos. Como não existe isso no Brasil, ou existe de forma limitada, nós temos todos esses descompassos nas políticas públicas. Dentro do governo, o único setor que avançou foi o MDS, que criou um sistema de avaliação e monitoramento bem eficiente. Até quando o MDA existia, isso não foi feito. Então, nós temos que avançar nisso, nessas questões. E, na conjuntura atual, todos os aspectos concentradores que eu apontei, eles podem se agravar. E é por isso que, na minha interpretação, como o professor Sérgio Schneider mencionou na fala dele ontem, a questão que está em jogo não é aumentar recursos. O pessoal aqui da FAO do Rio Grande do Sul, eles de vez em quando soltam aquele boletim da FAO, e a preocupação é se o crédito do Pronaf subiu ou desceu. Eu acho que esse não é um ponto-chave. Na verdade, há muito tempo não era. O que estava em jogo é a discussão por um estilo de desenvolvimento rural. Se for o estilo modernizante, o crédito do Pronaf, por exemplo, ele vai continuar fazendo o que já vinha fazendo. Se a luta for por um modelo alternativo de desenvolvimento rural, aí sim, aí temos que partir para o embate. Essa discussão vai ser agravada agora na atual conjuntura e já devia ter sido enfrentada, mas não foi. E a tendência dela, caso haja essa inércia dos movimentos sociais no presente, é de agravamento. Obrigado pela atenção.